Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal Agro e Prosa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um Agro e Prosa Podcast. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Somos especialistas em comercialização de fazendas, lotes para ranchos, chácaras e sítios. Acredite, encontrar o lugar dos seus sonhos é mais fácil do que você imagina. Realize o sonho de viver em harmonia com a natureza. 992805757. Siga Rural Urbano Imóveis RV nas redes sociais. Para começar muito bem essa semana, a minha entrevistada de hoje será a doutora Vânia Pankiewicz, que é bióloga, é pós-doutora em agronomia, é uma das fundadoras e CEO da GoSolos. E o tema da nossa entrevista parece ser algo muito complicado, mas eu tenho certeza que ela vai simplificar essa prosa de hoje para nós. Nós vamos falar a respeito de como o DNA do solo pode determinar a produtividade. Oi, Vânia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi, Divino, tudo bem e você? Muito obrigada pelo convite. Conta pra mim, quem é você? Como é que uma menina tão jovem já é pós-doutora em agronomia, já fundou uma empresa e me conta também quem é a GoSolos. Muito bem, obrigada pelo jovem, Divino. Eu já passei por uma carreira acadêmica muito longa, apesar de não parecer. Como eu falei, me formei em Brasília, na UNB, em Biologia. E desde então eu passei a estudar a interação entre plantas e micro-organismos. E dentro desses estudos eu estudei sobre como que as bactérias podem contribuir e beneficiar as plantas, principalmente as plantas de interesse agronômico, né? Então eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba. Foi onde eu conheci os meus sócios e percebendo que o que nós fazíamos dentro da academia poderia ser levado para a agricultura e ser utilizado como uma forma mais aplicada de conhecimento, foi quando a gente fundou a GoGenetic, que é a empresa mãe da GoSolos, em 2016. E a gente foi entendendo essa necessidade de modernizar o mercado da agricultura do ponto de vista do solo, né? Porque a gente sabe muito sobre genética de planta, a genética vegetal é extremamente desenvolvida, mas quando a gente fala de genética do solo, do que tem para baixo do solo, ainda existe muito a se descobrir. Então foi por isso que em 2022 a gente lançou a GoSolos, que é um segmento de negócio específico e dedicado para entender como que os micro-organismos do solo podem contribuir com a agricultura. Sabe qual a impressão que eu tenho às vezes, Vânia? É que assim, a biologia, ela tá assim, a toda, tá a 1000 por hora, né, em relação à agricultura, quando se fala em solos e tal. Mas a impressão que eu tenho é que demorou-se demais a descobrir a biologia do solo, a falar, porque antes tudo era assim, em cima da química e da física do solo, né? E parece que de pouco tempo para cá isso veio à tona e agora estão tentando ganhar aquele tempo perdido lá atrás. Eu estou errado nessa minha impressão? Não é uma impressão, Divino, é uma realidade. Eu acho que tem a ver com a evolução das técnicas e das ferramentas que nos proporcionam conhecer sobre a biologia, né, sobre a vida. Então, quando a gente fala de biologia, de vida, a gente também fala de DNA. Os organismos vivos possuem DNA e as tecnologias para a gente estudar o DNA passaram a evoluir e a crescer de forma exponencial a partir de 2010, principalmente no Brasil. Então, desde 2010 que as tecnologias de sequenciamento de DNA passaram a se popularizar, a se modernizar, a ficarem mais baratas e, por isso, aumentou o nosso conhecimento sobre os micro-organismos, tanto micro-organismos do solo, do ar, aqueles que habitam a superfície das plantas, aqueles que habitam o nosso próprio corpo.
com essas tecnologias, fica mais fácil de conhecê-los. E quando a gente conhece, a gente tem maior possibilidade de estudo e de descobertas. A ciência e a realidade sempre estiveram tão distantes um do outro. Como é que está hoje, hein? A academia já consegue conversar com o setor produtivo, assim, um entendendo o outro? Consegue, mas eu acho que a gente tem bastante para melhorar ainda. Eu acho que cada um fica muito envolvido na sua rotina, né? E então a academia fica dentro da sua rotina e muitas vezes a indústria também. Mas existem algumas indústrias e algumas universidades que fazem esse contato muito bem e estabelecem parcerias e pontes sólidas. E uma vez que você constrói essa ponte, ela não se desfaz mais. É muito bom que a ciência, né, a academia, as universidades estejam perto das indústrias. E quando eles descobrem o quanto isso é bom, isso não se desfaz mais, passa a ser uma realidade, né? Porque é dentro da universidade que você tem o que há de mais novo, de mais recente, o top, né, de linha que existe de conhecimento científico está na academia. Então, é uma fonte inesgotável de conhecimento. E quanto mais o mercado estiver perto das universidades de pesquisa, mais a gente tem a ganhar, tanto como economia e principalmente como desenvolvimento social e ambiental. O sequenciamento genético, ele não é novo, mas ele ainda é um assunto bem complexo. Como é que ele pode beneficiar diretamente o agricultor? Ele não é novo, mas ele é novo para a agricultura, né? O sequenciamento em massa de DNA, ele é novo quando a gente fala de microbiologia do solo, né? Até então, a microbiologia do solo era feita cultivando micro-organismos numa placa com meio de cultivo e você só enxergava ali o que se desenvolvia naquele meio. Hoje, com o sequenciamento de DNA, eu consigo identificar todos os micro-organismos que estão presentes no solo, independente se esse micro-organismo é capaz ou não de crescer no meio de cultivo. Então, quando eu conheço esse micro-organismo, eu sei o potencial biológico que esse solo tem, tanto positivo quanto negativo. Então, eu posso entender como que certas doenças podem se desenvolver, como que certas doenças podem ser mitigadas. Então, se eu tenho uma alta concentração de um patógeno, por exemplo, e se eu sei isso de antemão, antes de começar o meu plantio, eu consigo fazer um manejo mais assertivo para que eu controle essa doença e para que aqueles sintomas que viriam aparecer sejam menores ou ainda nem existam, né? A gente tem casos de clientes nossos que, ao fazerem a análise de solo, eles descobriram um patógeno específico e aí eles conseguiram fazer um manejo de fungicida mais assertivo, tanto manejo biológico como manejo químico. E outros casos, uma compra assertiva até do tipo de semente. Então, um produtor ele não comprava uma semente resistente e quando a gente fez a análise, foi um alerta. Falou, opa, eu preciso comprar essa semente resistente porque o patógeno está aqui e eu fazendo essa compra mais direcionada, eu vou evitar o desenvolvimento de uma doença. Um outro benefício muito importante é quando a gente fala de saúde do solo. Então, o solo ele é o principal ativo do produtor rural, né? Assim como a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar da nossa saúde do solo, porque é dali que vem toda a energia para que a semente germine, para que a planta cresça. Então, a saúde do solo ela é importante do ponto de vista físico, químico e biológico, né? Um solo que tem uma microbiota equilibrada, uma microbiota saudável, que vai entregar os nutrientes necessários para a planta, que não vai prejudicar a planta, ela é essencial para que tanto haja maior produtividade, como sustentabilidade daquele solo ao longo do tempo. Ô, Vânia, eu vou fazer um intervalo aqui. É o tempo da gente tomar um copo d'água e nós já voltamos. A doutora Vânia é pós-doutora em agronomia e nós estamos falando a respeito de como o DNA do solo pode determinar a produtividade. Vânia, qual é a diferença de uma análise de solo convencional e de uma análise de solo por DNA?
A análise de solo convencional é a análise físico-química, né? Ela vai olhar a estrutura, o ponto de vista da estrutura do solo e dos componentes químicos e vai te dar ali um panorama, um laudo de como fazer a correção de fertilidade, né? De fertilização olhando para os nutrientes, para o NPK e para os micronutrientes. A análise biológica, ela olha para os micro-organismos. Então, eu vou olhar ali quem está no solo e qual o potencial deles. É basicamente um teste de paternidade do solo. Vamos ver quem está aqui e o que eles são capazes de fazer. Então, a gente vai encontrar se existe azospirillum, por exemplo, bradyrhizobium, que são micro-organismos aplicados nas culturas de soja e de milho. A gente vai encontrar eles ali. A gente vai encontrar outros benéficos como tricoderma, bacilos, que vai fazer com que a gente entenda a presença desse micro-organismo, a quantidade que existe dele. Será que eu estou fazendo uma aplicação certa? Será que nesse momento da análise era para eu ter mais ou menos tricoderma? Será que essa quantidade de tricoderma que eu estou aplicando está boa? Tenho que aplicar mais? Tenho que aplicar menos? Apliquei demais. Tem caso que tinha muito tricoderma, muito também não é bom. Então, quando a gente olha para o ponto de vista dos patógenos, né? A gente sabe que vai desenvolver uma determinada doença, mas quando a gente vê a presença do micro-organismo ali, a gente tem certeza, né, que há um risco de desenvolver uma doença. Então, preciso fazer uma aplicação por um determinado patógeno. Existem patógenos que são de início de ciclo e patógenos de final de ciclo. Quando eu faço um manejo de fungicida assertivo no início do ciclo, no final do ciclo, a chance de eu ter menos dano por essa doença, ela é bem menor. E aí, o efeito disso é a economia, né? Economia, usa menos insumo, agride menos o solo e tem maior produtividade no final. Eu posso afirmar, então, que uma é complementar à outra? Completamente. Completamente. É complementar, e quando a gente tem análise físico-química do solo, ela ajuda a gente a entender a resposta biológica que o solo está dando. Mas porque a biologia do solo responde, né, àquela característica físico-química. Muita gente nem faz a análise convencional, nem gosta disso, porque entende como custo, né? Como trazer mais esse conceito para ele, quer dizer, ele já não está entendendo a importância daquele outro. Como falar assim, olha, esse aqui é tão importante quanto aquele? Eu gosto de falar um pouco de números, sabe, Divino, quando eu falo disso. Hoje, a gente tem mais... o solo, como eu falei, o solo ele é o principal ativo do agricultor. O solo é a base de tudo. Perfeito. Então, se não cuidar do solo, uma hora aquilo ali vai acabar, né? E a gente tem mais área degradada do que área cultivada. Então, isso já é um sinal de que precisamos retomar aquilo que foi degradado e passar a utilizar de novo essa área, né? 40% das perdas são causadas por doença. Então, se a gente controla a doença, a gente diminui perda e a gente aumenta ganho. Então, o produtor ele só tem a ganhar se ele olhar para o raio-x, né, que a gente fala, desse solo, físico, químico e biológico. Quanto mais ele conhecer o principal ativo dele, que é o solo, mais ele tem a ganhar. Quais são as informações com as quais a GoSolos trabalha para a criação desse laudo personalizado para o produtor? A gente coleta as informações sobre a área dele, né? A gente pede que o produtor nos envie essas informações, não é nada muito complexo ou confidencial, são informações básicas para que a gente possa fazer uma análise de correlação. Então, a nossa plataforma hoje, a partir do resultado da análise, a gente coloca os dados na plataforma, o nosso cliente vai ver ali qual o potencial risco de doença para determinados patógenos que a gente encontrou. A gente é bem focado nas principais culturas milho e soja, mas a gente também analisa bastante hortifruti e outras culturas, né? E então a gente tem todo esse descritivo dos riscos de doença, baixo, médio, alto. A gente também entrega uma lista de todos os micro-organismos que compõem o solo. Então, às vezes, um relatório ele é tão longo, pode chegar até 90 páginas.
e a gente não deixa o cliente lendo sozinho esse relatório, com certeza. A gente faz uma entrega técnica, explica para ele tudo que aquilo significa, né? Qual que é o manejo que ele vai fazer, o que a gente indica de atuação ali no manejo, né, de tomada de decisão. Então, a gente fala sobre a saúde do solo e sobre sustentabilidade. Essa parte da sustentabilidade é bem importante porque quando você olha para a biodiversidade do solo, o primeiro passo que você tem que tomar quando se fala de agricultura sustentável é olhar para a biologia do solo, né? Porque existem algumas formas de você caminhar para a agricultura sustentável. Todas elas passam pelo solo. Então, conhecer o solo e principalmente a parte biológica dele torna esse processo mais racional, para que você tenha uma agricultura que realmente carregue conceito, que você faça coisas que vai beneficiar a tua produção. Como é que é feita essa coleta do solo? Existe uma especificação para isso? Porque, por exemplo, quando as pessoas vão fazer uma coleta, tem toda uma metodologia ali, uma preocupação, e depois tem aquela coisa de fazer de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60. Tem gente que está fazendo 2 metros de fundura, está fazendo análise, né? No caso de vocês, como é que é? Para físico-química faz bastante sentido você olhar todo o perfil do solo, né? Mas para biológica não precisa, porque a maior parte dos micro-organismos estão na superfície, que é a porção que tem mais oxigênio no solo. Então, onde tem mais oxigênio, tem mais micro-organismo. Então, a gente olha o perfil superficial, de 0 a 10, e pode incluir um pouco de palhada ou não precisa afastar a palhada, e aí a coleta é feita de forma composta. Basicamente, vai fazer o caminhamento lá no talhão e vai fazer uma coleta em determinados pontos. Nós fazemos o planejamento de coleta com o nosso cliente, porque o local de coleta e a área mostrada depende do objetivo da análise. Então, a gente faz esse planejamento junto com o cliente e faz essa coleta composta dentro da área de amostragem, envia num tubo. A gente usa bem menos solo do que a convencional, cerca de 20 a 40 gramas de solo, e isso é enviado para o nosso laboratório. A gente tem um kit de coleta que a gente envia para o cliente, ele faz a coleta e ele nos envia de volta. Agora eu estou aqui pensando com meus botões. Você falou que o laudo pode ter até 90 páginas e que vocês fazem uma entrega técnica disso, né? Eu lembrei, o pessoal compra uma coletadeira, por exemplo, uma plantadeira, e tem a entrega técnica, né? E vocês fazem isso também. Me conta, como é que é chegar com esse calhamaço para a pessoa, explicar para ele como é que funciona, como é que é isso? Então, quando a gente tem tantas páginas, assim como eu falei, normalmente é quando muitas amostras são avaliadas ao mesmo tempo, né? 30 amostras. Quero comprar 30 amostras. Então, você tem ali muitas amostras que você vai ter que olhar. Nesse bloco aconteceu isso, naquele outro bloco aconteceu aquilo. Quando a gente olha de 2 amostras comparativas, que é o que acontece em muitos casos, o relatório chega a ter até 25 páginas, o que é bastante também, né? Sim. Eu, particularmente, já não consigo ler 25 páginas. Eu preciso ficar muito concentrada para eu ler um relatório de 25 páginas. É quase um livro. É quase um livro. O que a gente faz? A gente tem uma entrega técnica que ela é remota. Então, tem um agrônomo especialista que vai sentar com o cliente, produtor, consultor, vendedor, né? Porque a gente atua com algumas revendas. Então, ele vai sentar de forma remota com esse cliente e vai explicar esse relatório e quais as sugestões de manejo que ele pode tomar. Então, por isso que é importante a gente conhecer o histórico da área, saber informações de georreferenciamento, tipo de cultura, tipo de rotação, tipo de manejo, para aí fazer essa análise de correlação com o que foi encontrado na análise e poder tomar algumas decisões baseadas nas informações da biologia do solo. Essa entrega técnica, ela geralmente é feita diretamente com o produtor rural ou vocês conversam com o técnico, com o agrônomo que faz ali a orientação para ele também? Em alguns, depende muito do nosso perfil do nosso cliente, né? O perfil do nosso cliente, ele a maioria deles, consultores agronômicos. Então,
Os consultores, às vezes, eles trazem o seu cliente, trazem o produtor junto, porque o produtor quer escutar, né? Então, ele está junto na reunião, está escutando os resultados. Mas, em algumas vezes, eles não estão. Então, algumas vezes é direto só com o agrônomo da fazenda, com o gerente da fazenda. Mas, basicamente, normalmente tem o produtor e um agrônomo. Ou, às vezes, até um vendedor. Quando a gente trabalha com indústrias e com revendas, o vendedor está junto e, eventualmente, ele traz o produtor também. E vocês explicam como é que eles devem utilizar esse laudo para obter o máximo de resultado, de produtividade com ele? Sim. Esse é o grande objetivo da entrega técnica. A gente explica de forma mais rápida o que significa aquele resultado e a maior parte do tempo é justamente pontuando, né, o que aconteceu nessa área, explicando os motivos daquele problema ou, né, alguma solução que existe ali e dando indicações de manejo. Então, por exemplo, a gente teve casos que o produtor ele tinha uma área que produzia 6 sacas a mais, ele fazia exatamente o mesmo manejo e ele queria saber o que estava acontecendo na área. Então, a gente viu que na área que produzia mais, ele tinha mais organismos benéficos. Então, ele que tinha funções de promoção de crescimento. A gente falou assim, o manejo dessa área, ele está sendo mais assertivo do que o da outra área. Então, existia algo ali que ele poderia fazer na área que produzia 6 sacas a menos. Então, em cada caso, a gente vai encontrar respostas específicas para o que o produtor tá buscando, né? E aí a gente faz esse direcionamento do manejo e faz sugestões de manejo para que o agrônomo ou o produtor tomem essa decisão na hora do plantio ou na hora dos tratos culturais, né? No caso das culturas perenes. Eu vou fazer mais um intervalo, doutora. Rapidinho nós estamos de volta. A biologia é muito importante para o solo e por isso eu estou conversando hoje com a doutora Vânia Pankiewicz a respeito de como o DNA do solo pode determinar a produtividade. O fato de estar todo mundo falando de biológico hoje acaba facilitando o trabalho de vocês e fazendo com que haja assim, uma facilidade a mais das pessoas buscarem e entenderem isso? Com certeza. Eu acho que os biológicos cresceram porque cresceu o nosso conhecimento sobre a biologia, como você falou, e a análise de genética do solo é uma ferramenta para medir o manejo biológico, né? Então, muitos dos nossos clientes, o que eles querem saber? Tá aqui? Tá funcionando? Então, a gente faz análise, uma parcela inoculada, uma parcela tratada, uma parcela não tratada, e compara o efeito daquilo. Então, faz todo sentido, né? Tanto para quem faz muito sentido para quem está aplicando biológico e faz sentido também para quem não está aplicando, para começar a utilizar e entender o efeito do manejo biológico. Existe uma chave que a gente possa vir e ligar essa chave para aumentar a produtividade de uma mesma área plantada com menos risco de doenças? Olha, a agricultura ela é cheia de variáveis, né? O tempo todo. O tempo todo. Eu acho, né, na minha opinião, que a chave é a gente cuidar do solo, né? Então, um solo saudável, ele tende a ser produtivo. E produtivo hoje e daqui a 10 anos também. Então, eu acho que isso que é importante a gente ter em mente quando a gente fala de produtividade, também é de longevidade do solo. Então, quanto mais a gente olha para o solo, melhor ele vai ficando e mais produtivo e sustentável. Se eu chegasse para você agora e falasse assim, Vânia, defina para mim o trabalho que vocês executam na GoSolos, qual que seria essa definição? Olha, a GoSolos é uma empresa com muito propósito. A gente faz isso porque a gente realmente ama a agricultura e a gente quer promover, né, para o agro uma agricultura sustentável e produtiva, com tecnologia, com ciência e com conhecimento. Então, a gente oferece essa análise, claro que é o nosso negócio, mas é também para que a agricultura brasileira esteja em um outro patamar ainda maior do que ela já é, né? Que é utilizar o que existe de melhor de tecnologia para a gente conhecer todas as pontas, né? O solo,
a planta, a semente, os insumos. Quanto mais a gente conhecer o que a gente usa, o que a gente põe na terra e souber o que a gente faz, melhor a agricultura vai ser. É bastante trabalho para o produtor, é muita coisa que ele tem que saber. Mas a agricultura é assim, ela é cheia de variáveis. Eu acho que quanto mais informação, mais profissionais capacitados e comprometidos com isso, melhor ela vai ficar. A nossa agricultura ela foi subindo, lá no sul do país, chegou no sudeste, o centro-oeste, aqueles solos pobres que não produziam nada, hoje são solos riquíssimos, né, com altíssimas produtividades. Já chegamos no norte do país. Esse dia alguém falando para mim a respeito de produção de soja na beira da praia. Eu falei, gente, mas como? É possível um negócio desse? O pessoal está produzindo soja na beira da praia lá e tal. Eu falei, a gente nunca imaginou isso, né? Olhando de uma maneira geral, como é que está a saúde do solo brasileiro? Como eu falei, a gente tem ainda muitas áreas que podem ser recuperadas, né? Que são degradadas. Mas o solo brasileiro, ele é um solo tropical, né? Ele tem uma influência climática muito grande, então ele é dinâmico. A biodiversidade, ela pode sofrer variação conforme o que é feito de manejo nela, mas é um solo produtivo, né, e saudável à medida que ele é sendo cuidado para isso. Então, não existe um solo que vá sempre ser bom. Ele precisa ser cuidado para que ele se mantenha produtivo, né? E isso tem a ver com todas as características do solo. A textura, a parte física influencia muito, a parte química, né, dos componentes químicos originais ali daquele solo fazem com que ele seja mais fértil, e a parte biológica também vai compor esse tripé da saúde do solo. Caso alguém que esteja nos ouvindo, nos assistindo agora, queira entrar em contato com vocês, queira entender um pouco mais do trabalho de vocês, como é que acha a Vânia, como é que acha a GoSolos? Bem, eu e a GoSolos estamos em todas as redes sociais, então é @GoSolos_ no Instagram, no LinkedIn também, no Facebook também. O meu WhatsApp também está disponível, eu posso dar o número aqui, não tem problema. Pode, fica à vontade. Tem o site também, nosso site, gosolos.com.br, que leva direto para o WhatsApp comercial, que eu nem sei decorar o número, mas lá no site tem o WhatsApp. Não, tudo bem, não tem problema. É gosolos.com.br. Gosolos.com.br, né? Isso. Uhum. Tá, deixa eu só fazer o seguinte. Go, gente, é G-O solos, né? Só para o pessoal ficar bem antenadinho aí. E o número divino do WhatsApp é 41, que é o DDD daqui, 99183 2082. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui 419 9183 2082 2082 para facilitar a vida de todo mundo, para quem está assistindo, porque nem todo mundo está assistindo, muita gente está só ouvindo. Uhum. Eu coloquei aí o número do WhatsApp e isso já vai facilitar, né? Gostei muito de conversar com você, gostei muito de entender um pouco essa questão aí da biologia do solo, achei fantástico e espero que vocês possam oferecer cada vez mais soluções para que o produtor cresça em produtividade e faça com que nosso solo esteja cada vez mais rico. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo aí, por trazer essa prosa tão boa para nós, viu, Vânia? Imagina, Divino, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui, de conversar com você, todos que estão nos ouvindo, né, que a gente fica à disposição para conversar mais, né, para trocar ideias sobre análise genética do solo e também, se tiverem dúvidas e quiserem conhecer mais sobre o nosso trabalho, é só entrar em contato. E que o nosso propósito, como eu falei, é que a agricultura brasileira chegue a patamares maiores do que já é. Você pode ter certeza que nós vamos conversar muitas outras vezes. Muito obrigado, abraço para você, até mais, tchau, tchau. Obrigada, até mais, tchau, tchau. Eu conversei com a doutora Vânia Pankiewicz, bióloga, pós-doutora em agronomia, uma das fundadoras e CEO da GoSolos. E o tema da nossa entrevista foi como o DNA do solo pode determinar a produtividade.
podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.